A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 3. Ela tem como tema a natureza da igreja. Lembrando que nós já temos um vídeo no nosso canal falando sobre os blocos que separam o sumário. E aqui na lição de número 3, nós vamos encerrar um bloco, porque nós já falamos sobre a origem dessa igreja, a imagem que contém essa igreja, e agora nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Então, você não perde nada, absolutamente nada, em acompanhar o nosso canal e também o nosso conteúdo. Desde já, antes de nós iniciarmos a nossa aula, quero pedir para vocês, na verdade, aquele like do céu. Deixe aquele like abençoado, deixe também, se possível, seu comentário, a sua observação, isso é muito importante para o nosso canal. E, se possível, compartilhe o nosso vídeo. Então, desde já eu agradeço a vocês por todo o apoio, confiança, carinho e dedicação que vocês têm dado ao nosso canal. Isso faz toda a diferença, tá bom? Então vamos lá para o nosso texto áureo, dividido aí em 4 pontos principais. Porque assim como o corpo, o ponto de referência é o corpo. Assim como o corpo, ele é esse corpo que é usado como parâmetro, como exemplo, ele está especificado que ele é apenas um. E se esse corpo é apenas e ele é um, mas tem uma diferença, ele é apenas um, mas existe vários membros que compõem este corpo que é único. O texto ainda continua, e todos os membros que fazem parte desse corpo único, sendo muito, são um só corpo. Então eu tenho um corpo, mas ele não é um em si, ele tem vários membros, mas quando esses membros são agrupados dentro desse corpo, ele se torna um só corpo. E assim o texto termina, é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12. Então, como é que nós vamos entender essa dinâmica? Cristo é como um corpo. Cristo é como um corpo, ao qual tem muitas partes desse corpo. Se Cristo é um corpo, ele tem várias partes, tá bom? E todas essas partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. E isso fala diretamente com a igreja, isso fala diretamente com a membresia, isso fala diretamente sobre as várias denominações que existem nesse mundo. Tanto é verdade que o versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer: assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nos foi dado de beber do mesmo Espírito, ou seja, não foi negado nada a ninguém. A todos foi dado a beber do mesmo Espírito, mostrando essa união na diferença, ok? A verdade prática diz o seguinte: conhecendo a igreja em sua natureza, a natureza que, como nós já vamos bem exemplificar, ela está composta e também faz relação à questão da unidade, que isso é importantíssimo nessa correlação de corpo. Também amor está ligado à natureza da igreja, a fé
principalmente, que esse cristianismo é baseado na fé, também a prática, porque fé sem obras ela é morta, então eu preciso da prática, e também a questão da comunhão, que ela é excepcionalmente importante. Um adentro aqui: a igreja e sua natureza não se resume apenas na afirmação da paternidade de Deus e a fraternidade dos irmãos. Então, quando a gente fala de igreja, como nós já vimos aprendendo a questão da eclésia, que é esse ajuntamento dos remidos, nós não estamos falando somente da ideia de assumir, de afirmar a paternidade de Deus. Pelo contrário, não é somente a afirmação Deus é Pai, porque muitas pessoas lá fora acreditam em Deus, confiam em Jesus, falam que Jesus existiu, acreditam até na Bíblia. Então essa não é a principal motivação e também trabalho da igreja ou fé da igreja. É importante haver a afirmação da paternidade de Deus? Sim. É importante a fraternidade entre os irmãos? Mas como nós já aprendemos, a questão da origem, a questão da imagem, a questão da natureza da igreja vai muito além daquilo que nós afirmamos ou que qualquer pessoa pode afirmar. Tem que ter unidade, tem que ter o amor, tem que ter a fé, tem que ter a prática, tem que ter a comunhão, ok? Então, 1 Coríntios capítulo 12, o texto ele é muito grande, né? Mas o ponto-chave daqui é mostrar a questão da importância que tem esses membros que faz parte desse corpo, né? Versículo 12 ao versículo 14, a gente vai ver isso, ele exemplificando a questão da unidade através do corpo. Do versículo 15 ao versículo 17, você vê algumas particularidades, como exemplos, né? O pé, a orelha. E se todo o corpo fosse olho, ou se fosse ouvido, o que seria, né, desse corpo? Como ele seria? Como ele se comunicaria se ele fosse todo o olho? Isso é um exemplo muito claro e objetivo, mostrando justamente a importância dos membros desse corpo. Agora o versículo 20 diz: pois há muitos membros, mas um só corpo. Então o olho não pode dizer para a mão que não tem necessidade dela, ou vice-versa, ou qualquer um dos membros, né? E aqui o versículo 22 ele é muito enfático em mostrar o que? Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E isso é importante para mostrar esse valor de cada membro, independente da sua função, independente da sua funcionalidade, ok? Do versículo 24 ao 26, você vai ver o texto mostrando mais uma vez a questão da importância do corpo. E o versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, ok? Então nós vamos tratar muito essa questão do corpo e o texto é muito enfático. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, ok? Então eu tenho todo um corpo, eu tenho seus membros em particular, cada um com as suas funções, cada um com a sua importância, e Cristo é a cabeça desse corpo, ok? Então vamos lá para nós especificarmos ainda mais, tá bom? Aqui nós vamos falar claramente sobre a questão da extensão confessional, tá bom? Que é a base doutrinária da nossa fé, a extensão local e espiritual, concernente à localização física dessa igreja, e a sua extensão comunitária, que abrange as questões da unidade, comunhão e estilo de vida, tá bom? Então vamos lá para a nossa introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência, o que define uma igreja
genuinamente cristã. Nós já vimos aí falando sobre essa questão. Eu disse na outra aula o seguinte: ter as características de uma igreja cristã é mais importante do que ser chamado pelo nome de igreja. E isso é fato. Por quê? Porque quando nós falamos desse grupo de pessoas que se reúnem, nós estamos falando que essa é a igreja, é a sociedade dos remidos, é as pessoas que se ajuntam em uma reunião. É simples que quando você vai passar de frente a alguma igreja, você vai ver em muitas delas ainda existem os dias de culto. E ali estão especificados o quê? Reuniões. Reuniões dias, segunda, quarta, sexta ou qualquer dia da semana, domingo. E a palavra que se destaca é a questão da reunião. Reuniões dia. Segunda, quarta, sexta, domingo, por exemplo. Então, essa ideia da reunião ela é importante, porque é o momento ao qual nós nos reunimos em eclésia, numa reunião, e essa reunião não tem fins políticos, filosóficos, sociais, enfim, não tem esse viés. O viés é: eu estou me ajuntando com determinadas pessoas que fazem parte desse corpo, que se torna um só, mas tem muitos membros em particular e que está ali para adorar a Deus. Então isso é muito importante, essa ideia. Então dizer assim, eu sou igreja, é meio que contraditório, porque eclésia é ajuntamento, é reunião. E para ter reunião eu preciso de ter pessoas. Eu não sei se eu disse nas outras aulas, mas quando eu digo eu sou assembleiano, ou uma frase muito famosa que ficou na TV, eu sou a Universal, faz muito mais sentido do que eu dizer que eu sou igreja, porque a igreja está no ambiente da reunião. Quando eu falo que eu sou a Universal ou eu sou assembleiano, eu estou me autodefinindo em um grupo, em um local aonde se tem teologicamente um conceito bíblico baseado ali naquilo que eu acredito. Então, me designa mais a questão denominal do que universal, tá bom? Então, vamos lá. Então, nessa questão aqui, essas características, elas são importantes, porque biblicamente não havia a ideia de que eu estou indo à igreja ou ali tem uma igreja. Na verdade, quando a gente olha para o texto bíblico, os próprios cristãos eram chamados de nação santa, eram as características, né? Família de Deus, os do caminho, os santos, coluna e firmeza da verdade, geração eleita, noiva de Cristo, corpo de Cristo, sacerdócio real. São características que definem aquele grupo que está se reunindo. Eu acredito que isso já tenha ficado muito claro e muito bem falado, né, nessas aulas que nós ministramos aí, a aula 1 e a aula 2, tá bom? E aqui nós vamos ver aqui já no tópico de número 1, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Então nós vamos falar sobre a dimensão confessional, a dimensão local e universal e a dimensão comunitária, tá bom? Então aqui a dimensão confessional. Primeiramente, a ideia do fundamento da palavra. Esse grupo, essas pessoas que estão se reunindo, elas estão fundamentadas no quê? Qual é o critério? Qual é o segmento? O que elas seguem? É um livro? É um líder? É uma filosofia? Enfim, esse grupo está reunido. Mas o que ela tem como base? O autor nos deixa bem claro que a primeira base que nós temos que ter para que tenha, sim, uma comunidade de pessoas regeneradas, salva, né? Como eu disse aqui, a igreja é a sociedade dos remidos. Então, quando eu olho para essas questões, qual que é a base que essa igreja tem que ter, esse grupo que está se reunindo? Primeiramente, Cristo, ter Cristo como a palavra encarnada, ou seja, a palavra viva, a palavra que se humanizou. Então, a igreja bíblica possui Cristo
como fundamento, né? Então aqui nós já vemos bem claro que essa mensagem, esse fundamento, o que é pregado e enunciado e anunciado é a palavra, é a mensagem cristocêntrica. É a mensagem que está centralizada na pessoa, na vida, na obra, na ressurreição e também na glorificação de Cristo, né? A mensagem do Cristo encarnado, ou seja, essa encarnação que nós tanto pregamos, ela é importante, ela é o fundamento. O segundo fundamento aqui é as Sagradas Escrituras. Isso é muito importante. A infalibilidade, a inerrância da Bíblia, pontos que nós defendemos de forma ferrenha, que muitas denominações não defendem mais. Então aqui, em segundo lugar, aí eu uso 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, ela tem papel principal e fundamental na vida de qualquer cristão. Ou seja, se você pega 2 Timóteo 2 e 16, você vê bem claro, tanto o versículo 15 e o 16, que ela tem como intuito dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé, através de Jesus, tá bom? Ela ensina a verdade. Que verdade é essa? A verdade do reino, a verdade de Cristo. Então, cuidado quando você diz que não existe uma verdade absoluta, que a verdade é relativa. Isso está mais para um pensamento progressista, filosófico, do que para um pensamento bíblico e cristocêntrico, porque as verdades entoadas e anunciadas, elas estão baseadas naquilo que o reino proporciona e naquilo que Jesus falou, que ele é o representante do reino na terra. Ele foi o representante do reino e ainda continua sendo. E essa ideia de que a verdade ela é absoluta, nós só vamos ter essa ideia através das Escrituras, que nos dá uma base concreta de vivência prática, tá bom? E também do exercício da fé. Então, entender todas essas questões é importante. Verdades do quê? A verdade de Cristo. As verdades do quê? As verdades do reino. Então, as verdades do quê? As verdades do Evangelho, tá bom? Então, isso é importante. A questão da verdade, condenar o erro e corrigir as faltas. E também o fato de ensinar a maneira certa de viver. Então, as Escrituras Sagradas ela tem um papel fundamental, para que não haja aquele perigo, né, da heterodoxia, né, que alguns traduzem como doutrina misturada, tá bom? E nós vamos ver que a heterodoxia ela tem dois agravantes. Primeiro, o distanciamento e abandono da palavra de Deus. É por isso que você vê muitos lugares sendo chamados de igreja, tem até o estereótipo da igreja, tem até as silhuetas da igreja, tem até a arquitetura de uma igreja. Só que lá dentro não se adora, não se glorifica o nome de Jesus e também muito menos a Bíblia Sagrada, que alguns dizem estar ultrapassada. Os cessacionistas que negam os dons espirituais, ou seja, nós temos diante de nós muitos lugares que se identificam como igreja, mas não têm características de uma igreja cristã, tá bom? Quem faz parte habitada pelo Espírito, subtópico de número 2. A igreja é habitada pelo Espírito, não somente habitada, mas dirigida e capacitada por ele. Então, o Espírito Santo é a força motriz da igreja, ou seja, essa igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas. Por quê? Porque nós temos a firme convicção, tanto pessoal, espiritual e bíblica, de que o Espírito Santo ele tem esse papel transformador e, como nós já aprendemos na outra aula, ele foi dado como penhor da nossa redenção, tá bom? E aqui você vai ver o próprio autor deixando claro que ele produz a obra da
regeneração. Então, essa igreja, essa comunidade, essa eclésia é uma comunidade cristã formada por pessoas que fizeram uma pública profissão de fé. São pessoas que, de forma pública, declararam o seu amor a Cristo, a sua entrega a Cristo, a sua conversão, metanoia, mudança de direção, e também fez um distanciamento público através das palavras e ações, através do batismo, de que havia uma conversão concernente ao mundo, concernente ao pecado, ao mundo, ao pecado, tá? E a Deus. Então eu tenho uma conversão. Qual é a minha ideia que eu tinha concernente a Deus? Ela foi mudada. Qual era a minha ideia que eu tinha concernente ao mundo? Ela foi mudada, ela foi transformada. Qual era a ideia que eu tinha concernente ao pecado? Ela foi mudada, ela foi transformada. Então nós temos 3 itens importantes que foram mudados. Daí você tem uma regeneração, uma transformação na vida daquela pessoa, tá bom? Então, nós entendemos que a igreja é formada por pessoas que estavam a caminho da condenação eterna. Por isso que metanoia é mudança de mente, mudança de caminho, de direção. Subtópico de número 3, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. E ele passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Então, essa mensagem cristocêntrica, ela é importante. Por quê? Porque ela tem que causar no ouvinte, o espectador, o quê? A aceitação dessa mensagem, depois a compreensão. Então, primeiro eu tenho que ter a aceitação, eu aceito essa mensagem da salvação, eu aceito esse Jesus. Quando eu aceito, automaticamente eu procuro compreender essa mensagem. A mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Eu compreendo o papel salvífico de Cristo sobre a minha vida e sobre a minha família. E terceiro, eu tenho a revelação dos mistérios que nós já falamos lá em Timóteo, tá bom? A revelação dos mistérios que foi revelado aos santos, o Cristo que encarnou, o Cristo que foi pregado, que foi anunciado, o Cristo que teve aceitação através da mensagem, porque foi pregado, e o Cristo glorificado. Então nós temos lá em Timóteo um exemplo claro e muito objetivo do que é esses mistérios. Paulo falou muito sobre esses mistérios que outrora estavam ocultos, mas agora foi revelado aos santos, tá bom? E aqui nós temos esses 3 pontos: aceitação, compreensão e revelação dos mistérios, tá bom? Aí você entende e compreende que Romanos 8,16, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,14 vai dizer: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqui está falando da condição. Qual é a condição que nós estamos agora? Estamos na condição de filhos de Deus. E daí só acontece isso porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu não sou mais um escravo de Satanás. Ele testifica com o meu espírito que eu já fui liberto. Por isso que quando a gente fala da certeza da salvação, as pessoas parecem que dão um nó na cabeça, porque parece que é errado falar sobre a certeza da salvação. Mas quem coloca isso no nosso coração é o Espírito Santo, dessa certeza de que se você continuar no caminho que você está, pode ter certeza que a sua alma será salva. Então a certeza da salvação, ela é muito importante. Vamos aqui para o tópico de número 2. Se isso está sendo bênção para a sua vida, bênção para o seu ministério, bênção para a sua aula, deixa o seu like aí, esse like do céu,
tá bom? Isso vai nos ajudar muito, tá bom? Vamos lá. Tópico de número 2, a natureza da igreja nas suas dimensões locais e universais. Local e visível. Nós vamos ver que nessa dimensão espacial, aonde a igreja tem a sua relação com a pessoa, então nós estamos falando de um espaço geográfico, nós temos alguns pontos importantes. Quando nós temos o templo, quando nós temos o lugar, quando nós temos a estrutura, ela nos dá o quê? Ela nos dá alguns sentidos. Primeiro, ela pode ser vista e segundo, ela pode ser sentida. E isso é importante, porque estar em um ambiente onde você consegue ver, você consegue contemplar e você consegue sentir que ali há uma atmosfera diferente, ali é o templo, o ambiente dedicado a Deus, isso faz toda diferença. E eu não estou falando dos grandes templos suntuosos que, por mais bonitos que sejam, são especiais também, aguçam a nossa visão e também faz com que os nossos sentidos aflorem. Ambientes como debaixo de uma árvore, que é um ambiente que foi dedicado para que tenham cultos ali, ou um pequeno casebre, uma casa pequena, ou uma igreja bastante humilde, não importa. O importante é que quando você olhe para aquela direção, olhe para aquele ambiente, por mais simples ou luxuoso que seja, uma coisa não pode se perder, que ali é um ambiente de se adorar a Deus. Não é outro lugar senão a casa de Deus. Então, o ambiente religioso ou o ambiente muito simples não afasta Deus. Pelo contrário, quem afasta Deus é aquilo que nós estamos sentindo e aquilo que nós estamos vendo. Se eu vejo um templo muito grande e me ensoberbece, ou seja, a soberba toma conta do meu coração, pode ter certeza, eu não vou ver Deus naquele ambiente, eu não vou sentir Deus. Se eu estou num lugar muito simples e olho para aquele ambiente e digo assim, mas será que Deus faz alguma coisa nesse fim de mundo? Será que Deus opera alguma coisa? Eu não estou vendo a presença de Deus e eu não vou sentir a presença de Deus por causa da minha pequena fé. Então isso é importante, que nós possamos analisar esses ambientes, possamos ver, possamos sentir, e nós vamos ver que esse relacionamento é o que mais importa, tá bom? Então você vai ver que esse ambiente mostra relacionamento, mostra compromisso. Esse ambiente também descreve a função, ou seja, qual é a função desse ambiente? Qual é a função desse local? O que acontece aqui? Ele é usado para outra coisa? Não, ele é um ambiente usado para reuniões, para adorar a Deus. Então isso é importante. E nós vamos ver também que esses ambientes físicos mostram um ambiente que se enquadra com a habitação de Deus, tá bom? E nós já aprendemos em outras aulas, e nós vamos falar um pouco aqui também sobre a questão de Paulo, quando ele disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é importante, por quê? Porque quando Paulo estava olhando o templo dos judeus, ele olhava para o templo dos judeus e diz, ali tem um templo. E não somente ali tem um templo, ali não tem imagens, porque o templo significa a presença e a glória. E assim a vida religiosa dos judeus continuava. Quando Paulo olhou para um templo pagão, ele diz, ali tem um templo. Mas não, só que ali é diferente dos judeus, ali tem um templo, e ali tem um Deus que representa o seu templo e está personificado em uma imagem, uma escultura. Quando Paulo olha para os cristãos e nesse paralelo entre o templo dos judeus e o templo dos pagãos, dos gentios, ele diz, olha, vós sois o templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar desse templo. E se você destruir esse templo, Deus destruirá esse templo que você está acabando com ele. Então isso é importante, porque mostra que Deus não está preso a um templo
feito de ouro, de madeira maciça, e Deus também não está misturado com outros deuses, ou que esse Deus que Paulo pregava precisava de uma imagem. Não, esse Deus, ele habita em nós como templo. Por isso que ele diz, vós sois o templo do Espírito Santo. Tamanha importância. Eu não posso dizer que eu sou igreja, mas eu posso dizer que eu sou o templo. Eu não posso dizer igreja porque eu preciso de ajuntamento. Mas quando eu digo que eu sou o templo, eu estou dizendo, Espírito Santo, você tem liberdade de habitar sobre a minha vida. Eu me ofereço como sacrifício vivo, né? Paulo não falou do sacrifício vivo? Justamente fazendo essas grandes referências, tá bom? Vamos lá. Então, aqui nós já entendemos toda essa questão. Então, o autor termina aqui que eclésia é a comunidade de crentes situada em diferentes locais. Aqui ele citou, né, que os crentes, como não tinha a placa da igreja, os crentes eram direcionados e eram anunciados pelas suas características e pela sua cidade, né? Aos estrangeiros dispersos, era uma classificação, era um adjetivo dado a esses crentes, eram estrangeiros que estavam dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ambientes, cidades, regiões. Então cada um era designado, a igreja daquele ambiente era designada pela sua igreja, pela sua localidade. E assim, isso também valeu para os pais da igreja, né? E faziam referência ao nome deles concernente à cidade aonde eles nasceram. E assim acontecia também aqui. Então vamos lá. Então aqui as particularidades das igrejas locais. Os problemas encontrados em uma nação eram necessariamente os mesmos das outras. Não somente os problemas, mas também as virtudes. A igreja não tem só problema, ela tem muitas virtudes para oferecer, elas têm muitas virtudes para se desenvolver. Não existe uma igreja perfeita, mas existe uma igreja que está nos caminhos do Senhor. Existem igrejas com grandes virtudes, mas existem igrejas com grandes problemas que precisam ser resolvidos. Não existe uma igreja perfeita. Então, quando nós olhamos para essas igrejas, as igrejas primitivas, nós vamos ver que grande parte delas, 98%, eram autônomos, uma em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Lembra que nós, na outra revista, falamos sobre Jerusalém e Antioquia? Quando os irmãos se juntaram em Antioquia, eles formaram o seu corpo de obreiros. Lá tinha profetas, lá tinha mestres, lá tinha pessoas já cultuando a Deus. Barnabé e Paulo é enviado de Jerusalém para Antioquia para ensinar o povo lá. E eles ficaram 1 ano ensinando. E é interessante que nessa aula eu disse que um princípio básico ele não foi quebrado, que é a questão dos apóstolos. Como já tinha apóstolos, a igreja, por mais que não tinha um líder supremo naquela igreja, não tinha um líder master, não tinha nenhum líder de Jerusalém, mesmo assim, eles não quebraram esse princípio, eles não colocaram um apóstolo lá. Olha para você ver que interessante, que importante, como esses irmãos se tornaram sábios quando se reuniram. Não quiseram formar cargos. Agora vai ter um apóstolo, agora vai ter isso, agora vai ter aquilo, porque nós somos a igreja e nós vamos fazer do jeito que nós queremos. Não, esse princípio básico foi respeitado. E quando eles foram para lá, eles se alegraram, principalmente Barnabé. Não houve nenhuma repreensão, pelo contrário, ele animou os irmãos para continuarem na caminhada, tá bom? E aqui nós vamos ver como o autor ele citou, né? Ele falou sobre as particularidades. Para você só ter uma ideia, né? Peguei 2 exemplos aqui, que é Filipenses e 2 Timóteo. Quando você analisa Filipenses, você vê uma carta mais pessoal, mais cordial, você vê um tema bastante ressaltado, que é a questão da alegria, você vê o episódio que Paulo está
preso, né? Então é uma carta de prisão. Quando você olha para 2 Timóteo, você vê Paulo falando para um jovem pastor, você vê também um ambiente de perseguição, então é um ambiente muito perigoso, ao qual os irmãos acharam que porque havia muita perseguição, eles entenderam que Jesus já estava voltando, aí pararam de trabalhar e Paulo vai trazer um ensinamento sobre isso. Então você compreende e entende que cada igreja tinha suas particularidades. Nunca compare a sua igreja com a igreja do vizinho. Nunca compare aquilo que acontece na sua igreja com a igreja que acontece no A ou no B. A sua igreja tem as suas características. É a mesma coisa, eu dando aula aqui para vocês, é uma coisa, porque eu tenho um conteúdo e eu passo entendendo que tem pessoas do Brasil e do mundo me ouvindo. Então algumas questões aparecem e são mais típicas para que eu fale aqui. Quando eu vou ministrar na minha igreja, eu uso o mesmo conteúdo que eu estou passando para vocês aqui, eu não mudo nada. Só que na minha igreja tem algumas particularidades que precisam ser tratadas, que são mais peculiares daquele ambiente, daquela cidade. Então muda-se a forma, a palavra é a mesma, o conteúdo é o mesmo, o ensino é o mesmo, mas a particularidade daquele ambiente muda. Então, a forma de abordar determinados assuntos, ele é diferente, porque você tem a sua particularidade aí na sua igreja. Você conhece os seus alunos, você conhece a sua igreja, você sabe pontos que precisam ser mais falados e pontos que precisam ser menos falados. Aqui talvez eu dou ênfase em alguns pontos que precisam ser mais falados, mas que para você talvez não é relevante abordar na sua igreja por causa da realidade. Então, nós vamos ver que muda muito de ambiente para ambiente. Fato é que nós temos também no subtópico de número 3 essa universalidade. Então, nós temos uma igreja universal e invisível. O autor deixa claro que somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. É a igreja local, que é 4 paredes com um nome. Ela tem uma denominação, ok? Assembleia de Deus, Deus é Amor, Assembleia de Deus Missão, Belém, Quadrangular, enfim, não importa. Ela tem a sua placa e nós temos ciência disso. Nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico físico. Por isso que é muito perigoso quando nós afirmamos que a Assembleia de Deus é a verdadeira. Quando afirmamos que a Deus é Amor é a verdadeira. Quando afirmamos que a presbiteriana é a verdadeira. É muito perigoso quando afirmamos congregação cristã é a verdadeira igreja. Por quê? Porque nós estamos falando de denominações. E quando eu falo de igreja, é algo amplo. É uma comunidade dos remidos. Então, onde quer, eu fiz um ponto aqui, onde quer que a igreja se reúna, escute bem o que eu vou falar, aonde quer que a igreja se reúna, ela existe como um todo. Ela é a igreja naquele local. A congregação em particular representa a igreja universal. Então, quando eu falo de congregação em particular, e nós podemos classificar como denominações, eu estou falando em particular que essas igrejas representam a igreja universal. Isso é fato. Que todos nós estamos ligados em um ponto em comum: Bíblia, Jesus, Espírito Santo. Mas quando eu tenho uma igreja em algum local, ela existe como um todo. Ela tem os benefícios do reino, ela tem as responsabilidades do reino. Ali tem que ter conversão, regeneração, ali tem que ter mudança de vida. Ou seja, ela existe como um todo. E ela é a igreja daquele local. Então nós temos que entender isso. Parece ser difícil entender porque nós temos um senso crítico de defesa da nossa igreja que às vezes isso nos atrapalha. E isso não pode ser barreira.
Quando eu falo de igreja universal, eu estou falando de ajuntamento. Quando eu falo de igreja denominacional, eu estou falando de afastamento. Porque as denominações, elas afastam. O reino aproxima. Denominações afastam. A igreja de Deus, ela se ajunta. Tá bom? Aqui, a igreja é divina, as denominações são humanas. O autor deixa muito bem claro essa questão da denominação. Não vai ficar bravo comigo não, porque foi o próprio autor que afirmou isso. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível, ok? Então, as pessoas falam assim, mas Jesus não fundou nenhuma igreja. Não, peraí. Jesus fundou a igreja. É a comunidade dos remidos. Agora, se você me disser que Jesus não fundou denominação, aí eu concordo com você. Mas que Jesus não fundou nenhuma igreja, isso é mentira. Porque a igreja é o ajuntamento. É um ajuntamento de pessoas que estão ali no mesmo propósito, no mesmo objetivo e que tem que ter coisas claras e objetivas como a regeneração, transformação, mudança de vida, mudança de pensamento. Se não tiver isso numa comunidade, ela não pode ser chamada de igreja, porque é apenas um ajuntamento social de pessoas. E com essa onda de pastores coaches, né, que em vez de trazer a Bíblia, em vez de trazer a palavra de Deus, trazem ensinos filosóficos, pode ter até o nome da placa, uma placa de igreja. Pode ter até ser chamada de igreja, mas não tem os princípios do reino. Ela não prega e não anuncia uma mensagem cristocêntrica. É uma mensagem que afaga e que modela o ego das pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso para nós não sermos enganados, tá bom? Então vamos lá. A igreja na sua dimensão comunitária, ou seja, a igreja é una. Uma igreja verdadeiramente cristã é unida. Ela não pode haver divisão no corpo, tá bom? Aqui nós vamos ver o seguinte. Aqui o texto, deixa eu só ver o texto. Aqui, ó. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências, os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja. 1 Coríntios 12, o versículo 14 vai dizer o seguinte: porque o corpo não é só um membro, mas muitos. Então não existe essa ideia de menor ou maior. O versículo 19, e se todos fossem só membro, onde estaria o corpo? A importância de todo o corpo e seus membros ela é importante. Então a ideia de partidarismo, a ideia de preferência, eu gosto de A, eu gosto de B, nós temos que acabar, eliminar isso dentro da igreja. Porque senão a igreja vai implodir de dentro para fora, ok? Então o versículo de número 22 aqui de 1 Coríntios deixa muito bem claro, nós já falamos lá na leitura bíblica em classe, os mais fracos, que nós consideramos mais fracos, são necessários. A unidade da igreja, subtópico de número 2, Paulo escreveu à igreja de Filipe: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Então a igreja, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. Aqui, a santidade, esse trabalho que nós temos diário, de nos separarmos todos os dias, né? Ele é importante. Porque após a regeneração, essa mudança de vida, nós passamos por esse período, né, de santificação, que ela é posicional, progressiva e final. Isso, a santidade, ela nos ajuda a manter essa unidade. A santidade, ela nos ajuda a entender que eu não sou o melhor. A santidade me ajuda a entender que eu tenho que ajudar. A santidade me ajuda a entender que eu dependo de Cristo. Ou seja, você vê claramente que a santidade ela faz
parte dessa questão da unidade. Se eu tenho pessoas carnais, como Paulo diz lá em Corinto, isso se torna um problema. Por quê? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, eles não são chamados nesse momento de santo, eles são chamados de carnais. Depois Paulo exemplifica e lembra, vocês são santos, vocês são separados, mas estão agindo como pessoas carnais. Por quê? Paulo vai dizer assim, ó, o que eu quero dizer é isto, cada um de vocês diz uma coisa diferente. O que vocês estão dizendo? Um diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, o outro, eu sou de Pedro, e o outro, ainda, eu sou de Cristo. Havia uma divisão imensa, questão de pregador, personalidade e tudo mais. O versículo 13 vai dizer, por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Ele foi dividido? Se não foi dividido, será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? E aí? Vocês ficam idolatrando os pregadores? Isso eu estou falando aqui para vocês. Ficar idolatrando o pregador A, pregadora B, e isso e aquilo. Esses tempos aí, aqui na minha cidade, uma cantora veio aqui, quase rasgaram o vestido dela. Para você ver o tamanho da idolatria que nós estamos vivendo. Que absurdo é isso? Eu sei que você quer ter uma foto, eu sei que você quer se aproximar daquela pessoa, marcou a sua vida, marcou a sua infância, marcou a sua adolescência, marcou a sua vida adulta, eu sei disso. Mas chegar ao ponto de nós idolatrarmos pregadores e cantores, isso já cheira muito mal, cheira carnalidade dentro da igreja, tá bom? A diversidade na unidade, aqui a unidade de essência, né? O Deus triuno ao qual nós servimos, nos mostra muito bem essa ideia da unidade, tá bom? A uniformidade, a harmonia na diferença. Então essa harmonia na diferença, como eu disse na outra aula, você tem vários instrumentos dentro de uma orquestra, composta por vários músicos e vários instrumentos. Mas quando cada um começa a tocar o seu instrumento, por mais que sejam diferentes, você vê que há uma harmonia acontecendo. Então é uma harmonia na diferença. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.